Assisti Rebel Moon Parte 2 e fui surpreendido. Que filmaço! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loki e se você não percebeu, o início do vídeo foi uma encenação completa. Eu esperava um filme ruim para essa parte 2 de Rebel Moon e não fui nada surpreendido. Para falar a verdade, antes de assistir o filme parte 1, eu tive a oportunidade incrível de encontrar com o Zack Snyder na CCXP. E foi realmente muito legal, o cara parecia muito envolvido na divulgação do filme, muito dedicado com um projeto que, aliás, segundo ele próprio, é tipo um filhote dele, um projeto queridinho do diretor de fato. E eu até achei que o meu encontro com ele pudesse me influenciar positivamente para minha percepção do primeiro filme. Só que eu assisti o primeiro filme e ainda assim achei horrível, um filme de Star Wars genérico com nazistas espaciais e histórias fracas de personagens. E esse segundo continua com os mesmos problemas. Só é melhor, aí sim tem coisas melhores, mas porque ele é mais objetivo. É mais focado na ação e menos na história. E aí, o lado diretor de videoclipe do Zack Snyder brilha. É quando ele pode deixar a história de lado. O filme mesmo já começa provando a que veio, porque no final do primeiro filme, o vilãozão foi morto, mas já trazido de volta à vida. E aqui nós vemos que ele voltou à vida e um dos médicos diz que não sabia se aconteceram danos cerebrais ou não. Já pra dar uma pista, né? Nossa, vai ter algo aí por trás, esses danos cerebrais vão ser importantes para a história. Nada acontece! É como se os roteiristas, Zack Snyder, um deles, não soubesse nem o que estava escrevendo. Vou dar até uns spoilerzinhos aqui, mas te juro, você não precisa nem se importar. A protagonista conta o seu passado. E no seu passado, ela foi posta em uma situação onde precisou assassinar uma menina com quem ela conviveu, mas não teve coragem de atirar no cara que armou pra ela e que fez ela atirar na menina naquele mesmo instante. E a propósito, tava ali, na frente dela, naquele mesmo momento e iria perseguir ela pelo resto da história. Por que ela ficou nervosa para atirar no cara e não atirou, mas atirou na menina momentos antes? Por quê? A resposta é porque o roteiro quis. Porque se ela tivesse atirado no cara, não existiria filme. Acabou. Isso é até revoltante. Esse filme inteiro gira em torno de uma trama bem simples. São os guerreiros na fazenda lá, aquele planeta de pessoas bem humildes, se preparando para resistirem ao Império. E nós vemos os guerreiros se conectarem com os moradores da vila através de uma colheita que eles fazem em 3 dias, coisa que eles explicaram que precisa ser feita em semanas, mas não tem problema, esse pessoal foi capaz de acelerar o processo absurdamente. Tomaram um energético e se embora. Mas mesmo assim, em vez de apresentar os personagens de forma carismática naquele momento, o Zack Snyder decidiu apresentar cada um dos guerreiros que estavam ali na vila de uma forma bem curiosa. Depois da colheita, os moradores da vila decidem presentear cada um deles com uma toalha de prato bordada, tipo assim. E no momento de presentear, vão dizendo as características de cada um dos personagens. Olha, você é o coração da equipe, você é corajosa e não sei o que. Parece que tá assim, lendo as características de cada um dos personagens numa ficha de RPG. Existe um princípio muito utilizado na contação de histórias, que é o show don't tell. Quando você quer explicar, contar um acontecimento dentro de uma história, em vez de colocar os personagens contando esse acontecimento para outro personagem, você mostra aquele acontecimento rolando, não só com imagens, mas de fato, aquilo se desenrolando no meio da história que a gente está assistindo. Porém, o Zack Snyder não é capaz de fazer isso nunca. Toda vez que os personagens têm que mostrar o seu passado, eles contam o seu passado para o outro. Falar, isso aconteceu comigo, isso, e aí ele mostra, assim, as imagenzinhas daqueles eventos acontecendo, mas enquanto o outro personagem tá contando. E isso torna essas cenas muito, mas muito chatas. E o pior é a história do rei sem reino. O que esse personagem tá fazendo ali naquela história? Vários desses personagens, aliás, desses guerreiros, são completamente inúteis. Se apagasse eles do filme, não faria nenhuma diferença. Mas o passado desse rei sem reino, especificamente, o cara parece um Tarzan. E a história dele é bizarra porque ele assistiu
a mãe dele se suicidando. Considerando que o Zack Snyder também fez o Superman assistindo Jonathan Kent se matando em Homem de Aço, parece que o diretor tem um fetiche com esse tipo de coisa. Filhos vendo pais se matarem. Isso é até pesado, sabendo o que aconteceu com a filha dele. Melhor nem ir muito a fundo. E tudo isso é um espetáculo de vergonha alheia, como por exemplo, quando o General Titus interrompe a festa onde tá todo mundo comemorando pra começar a cantar um hino, uma música num idioma que nenhum deles ali conhece. Era pra ser um momento solene, bonito, mas tem zero significância pro filme. Se cortasse aquilo, ia mudar alguma coisa na história? Não ia mudar nada, absolutamente nada. Vários momentos do filme, se cortassem, não ia mudar nada. É um filme de 2 horas, que poderia ter 1h20. E os efeitos visuais são piores do que de várias séries de TV, com visuais, inclusive, que foram claramente mal planejados, porque não significam nada. São civilizações espaciais, mas que usam roupas praticamente idênticas à de uma monarquia do século XVI, sei lá, 18, 19, da Terra. A batalha toda acontece em uma vila de camponeses que poderia ser aqui na Terra, camponeses vikings. Qual a diferença que ser no espaço, que terem contato com espaçonaves fez na cultura daquelas pessoas? Não fez diferença nenhuma. Não houve nenhum esforço para construir esse universo direito. E aí que vem a questão, esse filme era para ser um filme do universo de Star Wars, na verdade. Zack Snyder já falou disso, que ele construiu essa história para se passar no universo de George Lucas, mas a Disney e a Lucasfilm não quiseram. Espertos. Mas antes aqui, deixa o like para fortalecer o canal, hein? Só assim o YouTube vai perceber que eu presto para alguma coisa, e você pode se inscrever também para fazer parte da família Loquia. Você que tá sempre me acompanhando, ó, beijo lá. E agora sim, eu diria que se esses filmes, Rebel Moon Parte 1 e 2, realmente fossem no universo de Star Wars, seriam bem melhor nesse aspecto, pelo menos. Porque o universo de Star Wars já tá muito bem estabelecido e conceituado. Eu fiquei assistindo essa história e pensando, nossa, tudo faria muito mais sentido se esse robô que aparece, por exemplo, fosse um droid do Império. Daria muito mais peso ao que acontece. Se esse general fosse um Moff do Império, essas espadas luminosas que o pessoal tá usando fossem sabres de luz. Porém, sem a base de Star Wars, virou um universo sem peso, vazio, que parece que foi feito para uma novela da Rede Record. Só que fica bom, viu? Ah, como eu falei, quando começa a batalha, tiro, porrada, bomba, as câmeras lentas e as imagens épicas do Zack Snyder brilham. Chegou o momento dele. Apesar de que, se a gente olhar com cuidado, vai ver alguns golpes fora de lugar, umas coreografias sem sentido. Opa, estão dando porrada com um machado de lado? Vi isso mais de uma vez. É na batalha que rola a construção um pouco melhor de alguns personagens, como por exemplo a samurai coreana, apesar de eu ficar ainda perdido. Por que que ela tá nesse filme? Por que que ela tava no filme anterior? Ela é uma personagem incrível, porém sua história não foi contada de forma alguma aqui. Parece que foi jogada e descartada assim por nada, só para ocupar tempo no filme. Mesma coisa com o robô. O robô apareceu numa hora X lá, parece que só para fazer cena, poderia estar envolvido no lance desde cedo. O final, o plano da protagonista é demais Star Wars, sabe? Invadir a nave, batalha de sabre de luz, vilões explodirem os mocinhos. Nossa, eu tô assistindo um episódio de uma série de Star Wars, não é possível. Foram as partes mais divertidas, para falar a verdade. Porém, chegamos ao final, onde tem a maior insanidade dessa história toda. Zack Snyder não termina o filme. Em vez de um encerramento, ele nos dá um fim aberto. A promessa de uma continuação, como se fosse o episódio piloto de uma série, ou de uma franquia, que sequer está confirmada ainda. As notícias que saíram até agora são de que o Zack Snyder está planejando lançar a versão estendida de Rebel Moon, tanto da parte 1 quanto da parte 2, e segundo ele, teríamos 3 horas para cada uma das partes dos filmes, ou seja, somando as 2 partes, seriam 6 horas de filme de Rebel Moon. Meu Deus do céu. E segura essa, porque o plano original dele é fazer uma trilogia de 6 filmes. Como assim uma trilogia de 6 filmes, você imagina? É que pela lógica dele,
cada um dos filmes é dividido em 2 partes. Então, na cabeça dele, esse parte 1, parte 2 é um filme só. Ele já disse em entrevistas que ele escreveu como se fosse um só filme e dividiu na metade. Assim, é ou não é um delírio? Por que ele não contratou um roteirista, sabe, competente para escrever isso aí? Já que ele apostava tão alto. Sabe, o meu objetivo de vida é um dia ter a autoconfiança que o Zack Snyder tem. Vamos para as notas. Personagens, nota 6. Ambientação, 4. Ação, 7. Melhor parte. Drama, 4. Visuais, 5. Para uma história, 6 com um final, 5. Uma nota por diversão, se você não estiver fazendo nada, pô, será que pode assistir Rebel Moon? Vai uma nota 6, tá? Não diria que a experiência é toda ruim, mas você tem que estar pronto para o que vai receber. Agora, uma nota crítica para esse filme, uma nota 5. Comenta aí o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.